Me chamo Rodrigo Ayub, sou médico ortomolecular e nesse vídeo eu vou falar sobre alguns mitos e paradigmas errados que existem em relação à vitamina D. Eu tenho feito uma série de vídeos falando desse hormônio maravilhoso que o nosso corpo produz e que muito mal compreendido e que infelizmente hoje existe uma série de normativas, né? Que a gente tem que fugir do sol igual um vampiro. E eu não concordo nada com isso, né? Na medicina fisiológica a gente acredita que o ser humano tem que lembrar muito de como foram as nossas origens, né? E o nosso ser humano sempre esteve exposto 100% sem roupa ao sol. Hoje a gente passa quase o dia inteiro, né? Protegido contra o sol e as partes expostas ainda passa protetor solar. Então existe exatamente um inverso do que como o ser humano sempre se adaptou nesse planeta, e eu concordo que você não deve ter um excesso de exposição solar, mas uma exposição solar consciente e adequada é fundamental para várias vias que acontecem no nosso corpo e principalmente a produção da vitamina D. Mas alguns mitos que existem relacionados com a vitamina D eu gostaria de esclarecer nesse vídeo para as pessoas entenderem que não é tão simples assim também quanto parece. Então, um dos primeiros erros que eu vejo muito frequentes em relação à vitamina D são as pessoas pegarem sol através de janelas. Então, o número 1... O vidro ele tem uma capacidade de filtrar os raios ultravioleta B. E só o raio ultravioleta B tem a capacidade de fazer a quebra da molécula do colesterol na nossa pele, né, a lise, para formar o precursor da vitamina D chamado colecalciferol. A vitamina A não tem essa capacidade, mas a vitamina A tem uma maior capacidade de penetração. É um raio que tem uma maior longitude de onda, uma menor potência, mas maior capacidade de penetração, inclusive na nossa pele. Quando você pega sol através de um vidro, você único e exclusivamente está aumentando a sua possibilidade de envelhecimento e aumentando o seu efeito térmico. O efeito térmico, sim, está presente porque depois do ultravioleta tem a luz visível e também vai ter a radiação infravermelho, que são radiações que têm maior efeito térmico do que efeito químico, mas a produção de vitamina D não vai acontecer. Isso acontece muito, inclusive, em animais quando chegam em zoológicos, principalmente répteis, eles ficam fechados em caixas de vidro no sol e muitas vezes esses répteis desenvolvem osteoporose, doenças graves, porque eles estão com os níveis de vitamina D críticos, porque não está sendo produzido no corpo deles. Então, não pode pegar sol através de um vidro, você tem que pegar sol diretamente na sua pele, porque senão o raio ultravioleta B não vai ter capacidade de atingir a sua pele e fazer a formação do pré-hormônio. Mito número 2. Se eu pegar sol e depois eu tenho que ficar um tempo sem tomar banho, porque senão eu vou tirar a vitamina D da minha pele. Então, é o mito do banho. E isso também não é verdade. Uma vez que você teve a produção da vitamina D, o raio ultravioleta B fez essa lise da estrutura do colesterol, isto daí já está formado, isto daí vai ser transformado no colecalciferol, que vai entrar na sua circulação, e isto não vai acontecer de você conseguir lavar a vitamina D que já foi formada. Então isto é um mito. Você pode, sim, e deve, depois de transpirar muito no sol e pegar bastante sol, logo a seguir tomar um banho, porque a sua vitamina D foi formada de uma forma adequada, eficaz, não tem necessidade de você ficar esperando nenhum tempo para tomar banho. Mito número 3. Eu tomo remédios para o colesterol e eu ouvi falar que o remédio do colesterol vai baixar a minha produção de vitamina D. Então é o mito das estatinas, né? Para quem não sabe, estatina é a linha de medicamentos mais utilizada no mundo para baixar o colesterol, um medicamento que é usado até de uma forma, no meu entender, exagerada, de uma forma excessiva. Muitos pacientes que têm colesterol reduzido a partir do efeito químico poderiam ter isto resolvido de uma forma mais fisiológica, a partir de equilíbrios hormonais, etc. E muitas vezes até com predomínio de colesterol, num colesterol, né, um colesterol que se chama bom colesterol, que tem até um efeito protetor no nosso corpo. Então, muito cuidado, né, com o uso de medicamentos, muitas vezes de forma excessiva, mas esse medicamento ele não tem a capacidade, graças a Deus, de interferir com a sua produção de vitamina D, porque a estatina ela não chega na pele para interferir com a produção, com a concentração do deidrocolesterol, o 7-deidrocolesterol na nossa pele. Então, o uso de estatinas não vai interferir. O uso de alguns outros medicamentos, como corticoides, bloqueadores do canal de cálcio, esses sim podem interferir com as concentrações de vitamina D, mas as estatinas, que eu ouço muito falar, doutor, eu tomo remédio para colesterol, minha vitamina D vai ficar baixa,
por causa desse efeito de baixa do colesterol, não tem relação com o colesterol que a gente tem na nossa pele. Então, o mito das estatinas é uma coisa que é muito comum e as pessoas às vezes se confundem. Um terceiro conceito muito errado que as pessoas têm em relação à exposição solar e produção de vitamina D é assim: eu ouvi falar que o sol do meio-dia é um sol mais agressivo, então eu faço meu solzinho de 20 minutos, como o doutor sempre fala, quando eu vou passear com o meu cachorro às 8 horas da manhã. Então, é o sol da manhã. Pois é, o sol da manhã não tem capacidade de estimular na sua pele a produção da vitamina D. Neste momento, a angulação do raio ultravioleta, ele não é capaz de ter energia suficiente para fazer a lise da molécula do colesterol na nossa pele para formar a molécula de colecalciferol. Então, para pegar sol com fins de produção de vitamina D e outras substâncias, que o nosso corpo consegue produzir quando está com o efeito do sol na nossa pele, você tem que pegar um sol aproximadamente entre 11h30, meio-dia, 1h da tarde, depende do país onde você vive, da estação do ano, mas é mais ou menos aquele sol do meio-dia em que você pode ter, como ajuda, o efeito sombra. Quando você tiver a sua sombra maior do que você, com certeza você não está produzindo vitamina D através do sol. Quando a sombra está menor do que você, e principalmente quando você não tem uma sombra, quando o sol está mesmo em cima de você, você tem a maior incidência de radiações ultravioleta e a maior produção de vitamina D no seu corpo, e este é o horário que você deve se expor durante 10, 15 ou talvez 20 minutos, depende da sua cor de pele, do índice de radiação solar desse dia, do país onde você se encontre, da altitude que você esteja, Quanto mais alto você vai ter ali, menor barreira, as camadas atmosféricas que vão filtrar os raios ultravioleta B. Por exemplo, quando você está esquiando, está na neve, etc., pelo índice de refração da neve, pela alta altitude, você acaba ali tendo uma exposição solar muito grande, e ter cuidado sempre com o exagero, passar de 10, 20, 30 minutos, no máximo 20, 30 minutos, porque senão, a partir daí todo mundo tem que saber uma coisa chamada índice eritematoso mínimo, o menor tempo que você consegue ficar até criar o vermelhão na sua pele, e o ideal para produzir a vitamina D é você ter ali mais ou menos 50% do tempo em que você chega nesse índice eritematoso mínimo, entendeu? Então esse é o tempo ideal que você ali vai produzir uma quantidade de vitamina D suficiente para aquele dia, tá bom? E um outro mito que existe muito é o mito de eu vou ficar bastante no sol para produzir vitamina D para mais dias. Eu amanhã não vou para o sol, depois da manhã não vou para o sol, então hoje eu vou ficar 1h30, 2 horas no sol, que assim eu produzo vitamina D para a semana inteira, Então é o mito da exposição excessiva. Então, a exposição excessiva faz com que o nosso corpo se canse em produzir vitamina D e depois inativar vitamina D, porque o corpo sabe se regular, se autorregular, e no excesso de produção existem técnicas que você consegue diminuir esse excesso de quantidade. Então, por exemplo, quando você está pegando sol e já começa a fazer muita conversão no colecalciferol, o colecalciferol no sangue, com o estímulo do ultravioleta B, consegue ser neutralizado em outros metabólitos, chama-se lumisterol ou taquisterol, que são metabólitos inativos. Então ali o sol vai produzir e o sol também vai inativar parte dessa produção quando você começa a ter uma exposição excessiva. E mais ainda, depois que a vitamina D foi convertida no fígado, como eu falei já em outros vídeos, em 25-hidroxicolecalciferol, ela também pode ser inativada, assim depois também quando ela é ativada, ela pode ser inativada por uma enzima chamada 24-hidroxilase, que é uma enzima de inativação do excesso de vitamina D. Vira uma substância chamada ácido calcitrióico, e essa substância é um metabólito inativo e não tem os benefícios todos que a gente tem da vitamina D da forma ativada. Então, o excesso de exposição solar vai aumentar o seu risco de cânceres, mas aí, principalmente de cânceres da pele, os cânceres mais superficiais e menos perigosos, como os carcinomas basocelulares, carcinomas espinocelulares, são patologias que realmente devem ser muito cuidadosamente tratadas, não tão graves como o melanoma, que é um cancro que mata muito mais do que esses outros tipos de tumores de pele, mas todos eles devem ser evitados, porque você não deve fazer
O bronzeamento excessivo, né? As pessoas querem ficar na praia para ficarem bronzeadas, etc. Você vê que a maioria das pessoas acabam pegando o que chama aqui em Portugal de escaldão, ficam parecendo camarão. Isto é uma agressão à sua pele. Isto deve ser evitado. Você não deve pegar grande quantidade do sol, mas quando for produzir a vitamina D, você tem que pegar sol nos horários de maior incidência do UVB, tá bem? Não adianta passear com o cachorrinho de manhã ou no final da tarde. Neste momento, serve apenas para o seu convívio social, convívio com o cachorro, liberação de ocitocina, mas não para a produção da vitamina D. Tá bem, gente? Dei aqui só alguns toquezinhos que eu ouço muito nas minhas consultas de dúvidas dos pacientes e quis aqui passar para vocês todos. E muito obrigado por toda a visualização aqui no meu canal. Para quem não é inscrito, por favor, subscrever, partilhar esse vídeo para mais pessoas, para a gente conseguir mandar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Beijão, gente, até um próximo vídeo.